Bora mergulhar na história de uma família que, olha, saiu das sombras para construir um império e, no meio do caminho, ajudou a desenhar o mapa da Europa que a gente conhece hoje. Essa é a saga da dinastia Carolíngia. Para começar, uma curiosidade. Que tal essa? Em várias línguas, como polonês, tcheco, húngaro, a palavra para rei, tipo król, král, kirali, vem, na verdade, do nome de uma única pessoa, um governante carolíngio. Só isso aí já dá uma dimensão, né, da influência gigantesca que essa dinastia teve. Ok, mas para a gente entender como um homem só chegou a ser tão poderoso assim, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Pensa lá no Reino Franco, século VIII. No papel, quem mandava era a dinastia Merovingia. Só que o poder de verdade, esse não estava com eles não, estava em outro lugar. O poder de verdade estava nas mãos de uma figura chamada prefeito do palácio. Era para ser tipo um administrador-chefe, sabe? Mas o cargo foi crescendo, crescendo e virou o centro de tudo. O prefeito controlava o exército, o dinheiro, o poder real. E é aí que tá o pulo do gato. Uma família bem ambiciosa, os antepassados dos carolíneos, conseguiu fazer esse cargo passar de pai para filho. E essa imagem aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, os reis merovingios, que até ganharam um apelido meio cruel. Os reis que não fazem nada. Eles tinham o título ou a coroa, mas a autoridade que é bom, nada. Do outro lado, os prefeitos do palácio. Esses sim governavam de verdade, comandavam o exército, controlavam a grana, era um vácuo de poder gigantesco só esperando alguém para ocupar. E quem foi que ocupou esse espaço? Bom, foi uma figura e tanto. Um homem que construiu toda a base militar e política da dinastia e o mais incrível, sem nunca ter usado uma coroa. O nome dele, Carlos Martel. E a história dele é fascinante porque fica a pergunta, né? Como é que um filho considerado ilegítimo, que tinha tudo para ser deixado de lado, conseguiu passar por cima de tudo e de todos para se tornar o chefe indiscutível dos francos? Olha, o caminho dele para o poder foi implacável. Para começar, ele fugiu da prisão onde a madrasta tinha colocado ele. Depois, simplesmente esmagou os rivais em batalha, um por um. Mas o momento de glória mesmo veio em 732. Foi quando ele barrou o avanço do Califado Omíada, o Império Islâmico gigantesco, na famosa Batalha de Poitiers. Essa vitória foi tão marcante que ele ganhou o apelido de Martel, que significa o martelo. E a partir daí, ninguém mais questionava o controle dele sobre toda a França. Mas o ponto-chave é esse. O Martel tinha todo o poder na mão, mas nunca quis o título de rei. Quem deu o passo final foi o filho dele, Pepino o Breve. Ele foi esperto. Em 751, ele mandou uma carta para o Papa perguntando, basicamente, e aí, quem deveria ser o rei? O cara que tem o título ou o cara que tem o poder de verdade? O Papa, claro, ficou do lado do poder, e com essa bênção, Pepino foi coroado. Foi ali que começou oficialmente a dinastia carolíngia. E tudo isso nos leva ao neto do Martel, a figura mais famosa, mais icônica de toda a dinastia, e, sem exagero, um dos nomes mais importantes da história da Europa. Carlos o Grande, ou, como todo mundo conhece, Carlos Magno. O reinado dele foi uma coisa de outro mundo, uma era de expansão sem dó nem piedade. É só dar uma olhada nessa linha do tempo para ter uma noção da escala. O Carlos Magno passou praticamente o reinado inteiro em guerra. Ele conquistou os lombardos, onde hoje é a Itália, travou uma guerra de mais de 30 anos para dominar os saxões na Alemanha e ainda lutou contra os ávaros lá no leste. Ele foi pegando pedaço por pedaço e transformou o Reino Franco num império de verdade. Só que essa expansão teve um custo humano altíssimo, terrível. Para a gente ter uma ideia, vamos focar nesse número, 4.500. Esse foi o número de prisioneiros saxões que o Carlos Magno mandou executar, em um único dia. Um evento que ficou conhecido como o Massacre de Verden. A política dele era brutal e bem direta. Essa lei aí deixa tudo bem claro. Basicamente, a conversão forçada era uma arma de guerra, uma ferramenta do Estado. Para os saxões, não tinha muita escolha, ou o batismo ou a morte. Isso mostra bem o lado sombrio, implacável da construção desse grande império cristão. Bom, depois de décadas de conquistas, não tinha para ninguém. Carlos Magno era o cara mais poderoso da Europa Ocidental, desde a queda do Império Romano. E foi esse poder todo que levou ao momento mais importante, o clímax político do reinado dele. Para entender o que aconteceu, a gente tem que olhar para o cenário do mundo no ano 800. Em Roma, o Papa Leão III estava com um problemão, sendo atacado por nobres locais e precisando desesperadamente de um protetor forte. Ao mesmo tempo, lá em Constantinopla, no Império Bizantino, o trono era ocupado por uma mulher,
a Imperatriz Irene. E para o pessoal do Ocidente, um trono ocupado por uma mulher era o mesmo que um trono vago. E foi essa combinação de fatores que levou a um dos momentos mais famosos da história. Dia de Natal, ano 800. Carlos Magno está ajoelhado rezando na Basílica de São Pedro, em Roma. De repente, o Papa Leão III se aproxima, coloca uma coroa na cabeça dele e o declara imperador dos romanos. Assim, do nada. O Império Romano do Ocidente, que tinha acabado há mais de 300 anos, estava de volta. Só que aqui a história fica ainda melhor, porque tem uma polêmica. O biógrafo do Carlos Magno, um cara chamado Einhard, escreveu que o imperador foi chocado, até meio bravo com a coroação. Teria dito que, se soubesse do plano do Papa, nem teria pisado na igreja naquele dia. Fica a dúvida no ar. Foi surpresa de verdade ou foi tudo um grande teatro político? Sabe, para parecer que ele não queria o título, que foi algo imposto a ele, os historiadores quebram a cabeça com isso até hoje. Mas, como a história costuma mostrar, um império construído na base da força de um homem só raramente sobrevive muito tempo depois que ele se vai. E o gigantesco império de Carlos Magno, bom, não foi diferente. Depois que ele morreu, o que aconteceu foi uma briga danada pelo poder entre os herdeiros, que acabou na divisão do império. O resultado é o que a gente vê aqui, o Tratado de Verdun, de 843. O império foi fatiado entre os 3 netos dele. A parte de Carlos, o Calvo, a França Ocidental, virou o embrião do que hoje é a França. A parte de Luís, o Germânico, a França Oriental, virou a base da Alemanha. E aquele pedaço do meio, a França Média de Lotário, se tornou uma zona de conflito, uma terra disputada por séculos. Basicamente, as sementes do mapa da Europa moderna foram plantadas bem ali, naquela divisão. Então, no final das contas, o que sobrou de tudo isso? Qual o legado dessa dinastia que começou com prefeitos de palácio e chegou até o imperador? O que ficou de verdade? Olha, o legado é gigantesco. Primeiro, eles criaram as fundações políticas do que viriam a ser a França e a Alemanha. Segundo, eles plantaram a ideia de uma Europa unida por uma fé, a cristandade, uma ideia que, nossa, ecoou por 1000 anos. Eles também estabeleceram aquela relação complexa de poder entre papas e imperadores que marcou toda a Idade Média. E claro, como a gente viu lá no comecinho, eles deixaram uma marca até no nosso vocabulário, um lembrete de que um dia existiu um rei tão poderoso que o nome dele, Carlos, virou a própria palavra para rei.